Nira, bom dia. Bem-vinda mais Bom uma dia. vez aqui. Bom dia, Rebeca. Bom dia, Ana Prestes. Bom dia, Mauro. Bom dia, audiência. Pois Dia. é, né? Estamos de novo discutindo aonde, de onde estamos e para onde vamos, né? Exatamente, Lenira. É isso que a gente quer entender. Onde estamos, aonde estamos, para onde vamos, né? A gente tem visto aí vários cenários conservadores, apesar de estarmos num governo progressista. A gente tem aí o retrocesso na questão dos casamentos homoafetivos, a questão da liberação do porte e uso de drogas, e também esse assunto que é muito polêmico, que está sempre na boca do povo e sempre colocando as mulheres, né, mulheres, pessoas com útero nesse lugar de ser observado, da observação e não da participação efetiva, né, de verdade. E essa pauta ela precisa estar nas discussões, porque aqui no Brasil a gente tem um número oficial de 1 milhão de abortos por ano, então precisa entrar na pauta da saúde pública. E aí, Elenira, diante desse cenário todo, na sua avaliação, o que a gente pode esperar dessas duas sessões de votação lá no STF, que acontecem amanhã e na sexta-feira da semana que vem? Como você avalia isso? Então, esse é Primeiro, eu acho que é fundamental que a gente, como esquerda, pare de deixar o monopólio desse debate para a extrema-direita. A gente tem sistematicamente feito isso, com o falacioso argumento de que o que importa para a população é a fome, o salário, a economia, e que toda vez que a gente entra nesse debate, a gente perde. Só que o fato é que a gente não entra nesse debate como esquerda, como os partidos grandes, o governo, de maneira direta, e a esquerda tem monopolizado, e bem pelo contrário, a população pobre tem perdido condições econômicas toda vez que a direita monopoliza esse debate e ganha ideologicamente apoio, porque só eles falam disso e só eles falam de um ponto de vista absurdo, né? Absolutamente inaceitável. Eu pedi para o Mauro mostrar esse mapa, porque assim, né? Eu e a Ana Prestes, a gente vive na vida dizendo que a gente não tem que usar os Estados Unidos ou o Norte Global como referência, mas, gente, nessa hora podia, né? A gente ia ficar feliz. Tudo que eles dizem que é a referência para o mundo, onde é desenvolvido, civilizado, que eles chamam Canadá, Alemanha, né, França, nananã, Austrália, tudo, olha aí, ó. São todos os lugares onde o direito ao aborto, pelo menos até 12 semanas, em alguns é até 14, é direito da mulher. Direito. Aborto é interrupção voluntária de gravidez. E esse limite de 12 a 14 semanas é porque é o limite até o qual o embrião ele não está desenvolvido o suficiente para para ter conexões neurais suficientes para se ter o um mínimo de sensações, né? Não tem nenhum tipo de dor, não tem nenhum tipo. É um amontoado de células mais ou menos organizadas do ponto de vista biológico, não tem nenhum tipo de sensação, né? O embrião não está desenvolvido o suficiente para ser equiparado nem de longe a um ser humano. É um amontoado de células que tem a potencialidade de se tornar um ser humano, mas não é ainda. Então, e aí, quando você fala disso, tem uma coisa que a esquerda tem falado bastante, que eu tenho um problema com isso, que é a história do ninguém critica o aborto paterno. Não existe nenhum nível de comparação entre interromper uma gravidez de um amontoado de células que não tem nenhum tipo de sensação com abandonar uma criança que já tem todo o seu corpo neural, já tem todas as emoções, já tem todas as construções e sensações. Então, é absolutamente incomparável abandono paterno com interromper uma gravidez antes de que aquele ser se torne minimamente o que qualquer um pode considerar um ser com desenvolvimento sentimental e emocional parecido com um ser humano. Então, não, né? Primeiro. Mas sobre o caso específico, eu acho que no Brasil, agora recentemente, aconteceram 3 episódios importantes em relação a essa questão, que são fundamentais que a gente dê visibilidade para eles. O primeiro deles foi a normativa do Conselho Nacional de Saúde,
Conselho Nacional de Saúde está recomendando ao Brasil, por uma questão de saúde pública, e o Conselho Nacional, ele é formado por empresas, governo e usuários. O Conselho Nacional de Saúde e empresas, governo, usuários e entidades de saúde, entidades médicas, enfim. Essas entidades estão seguindo a recomendação da Organização Mundial de Saúde, que diz que o aborto deve ser legalizado por uma questão de saúde pública. Ninguém... e aí, tem um elemento fundamental. Proibir o aborto não evita a realização de abortos. Eu brinco com as pessoas que em Florianópolis não é proibido fumar maconha. Porque a galera fuma maconha assim, 10 horas da manhã, na frente da polícia, de dia. Então não é proibido. Pode estar escrito na lei. O que é proibido? É ser preto e pobre. Aí é. Porque aí, se você for preto e pobre e estiver fumando maconha, em determinadas circunstâncias, você vai ser preso por isso. Mas a mesma coisa no caso do aborto. Aborto não é proibido no Brasil, no sentido de que essa proibição não se realiza. Como você falou, de 800 mil a 1 milhão de mulheres fazem aborto todo ano. E aí, outra coisa que é bom dizer para as pessoas: as mulheres que você conhece, as pessoas com útero que você conhece, abortam. E ao contrário do que as pessoas imaginam, as mulheres que mais abortam são cristãs, já têm filhos, são casadas, ou foram. Por quê? Porque exatamente são as mulheres que sabem o que significa ter um filho e ser 100% responsável por ele sem nenhuma ajuda. A sociedade não se responsabiliza por criar as crianças. Joga essa responsabilidade sem remuneração e sem reconhecimento para as costas de, em sua grande maioria, mulheres que têm que arcar com o peso disso. E sim, criar uma criança é um peso por causa da estrutura da sociedade que a gente tem. E elas têm que arcar sozinhas. E aí, quando elas já têm 1 ou 2 filhos e engravidam sem vontade, sem querer, e, né, por 1000 motivos, elas decidem abortar porque elas não veem alternativa. Elas entendem que não dão conta de criar mais uma criança sozinhas, sem nenhum apoio, nem social, nem familiar, nem de ninguém. Então, mulheres abortam. Todas as mulheres abortam. Se você olhar para a volta da sua vida, 1 em cada 4 mulheres da sua vida vai abortar pelo menos uma vez até os 40 anos. Então, olha aí, a sua mãe provavelmente fez um aborto e você não sabe. Saibam disso, né? Isso não é... Eu não estou falando... É a sua tia, é a sua irmã, é a sua filha. As mulheres abortam. Então, proibir não tem nada a ver com impedir ou reduzir a prática. Isso simplesmente não tem correlação estatística. Não, nenhuma. Além o CNS fez essa recomendação porque reconhece que isso é um problema de saúde pública. Onde está o problema? Se proibir não evita que as mulheres façam. Bom, aí teve um outro elemento esse ano, que foi a recomendação, a reorganização da recomendação de atendimento ao aborto legal, que foi emitido pelo Ministério da Saúde. Essa reorganização foi porque o governo Bolsonaro emitiu recomendações técnicas absolutamente ilegais sobre como o aborto legal tem que ser tratado no Brasil. Elas são ilegais. Por exemplo, não tem previsão legal que justifique o fato de que o governo Bolsonaro disse que, antes de fazer aborto, em função de estupro, eles teriam que obrigar as mulheres a apresentar boletim de ocorrência, por exemplo. Isso é ilegal, isso não pode. O governo estava prevaricando ao emitir esse comunicado. O Ministério da Saúde, depois que um governo minimamente democrático assumiu, recolocou as coisas no seu devido lugar. O Brasil tem legislação que autoriza aborto em 2 casos desde 1940. E este direito tem sido negado às mulheres no Brasil sistematicamente desde 1940. E aí tem 2 coisas importantes para dizer sobre o aborto legal. O STF reconheceu um 3º caso, como o Mauro falou, então hoje a gente tem autorização legal, previsão legal de aborto em 3 casos. O caso de risco de vida para a mulher é de julgamento do médico, então, em geral, esse não é onde tem o problema. Onde dá problema, principalmente, e o de anencefalia tem menos problema do que os outros. Onde dá problema é o aborto em decorrência de estupro.
E aí, o que é a recomendação do Ministério da Saúde? Que a mulher declarar que foi estuprada tem que ter acesso à proteção do Sistema Único de Saúde para fazer o aborto ao qual ela tem direito. Não tem relação com processo policial, nem com processo judicial. A instituição que vai fazer o aborto, ele precisa de um médico que escute o relato da mulher, às vezes um assistente social, e ponto, fazer o que a mulher está pedindo por conta do estupro. Se vai ter um processo judicial, se ela vai denunciar, isso é outra questão que não tem nada a ver com o acesso dela ao direito. E aí, a gente precisa lembrar que metade dos casos de estupro notificados no Brasil, em média, são de crianças até 13 anos. Portanto, todas elas, se engravidarem em decorrência do estupro, têm direito, porque não existe a noção de consentimento sexual para crianças até 12 anos no Brasil. Portanto, todas as meninas são consideradas estupradas em caso de estarem grávidas, não importa o processo. E nenhuma instituição tem o direito de negar a essa criança, tanto pela Constituição, quanto pelo ECA, quanto pela lei de 1940, nenhuma instituição tem o direito de negar a essa criança o acesso a esse direito. E ele vem sendo sistematicamente negado. Médicos não têm, bom, isso sobre aborto legal. Existe uma rede, é importante que as pessoas consultem, uma rede de instituições credenciadas, que em geral estão preparadas para fazer isso. E é recomendável que, se você tiver uma criança nessa situação, vá nessas instituições onde ela vai ter menos problemas, né? Infelizmente, isso ainda não está significando que ela não terá problemas, porque existe, de fato, uma possibilidade do médico negar por problema de consciência, ele pode fazer isso individualmente, a instituição não pode. O médico pode não aceitar, mas a instituição tem que providenciar outro médico que garanta o direito da criança, especialmente das mulheres em geral. Onde chega a Rosa Weber, né, nessa história? Bom, ela é responsável por ser relatora de uma ADPF, Descumprimento de Preceito Fundamental, uma ação impetrada pelo PSOL, que considera que proibir é uma legislação ilegal. É isso que a ação do PSOL diz. É inconstitucional existir os artigos 124 e 126, se eu não me engano, do Código Penal, que criminaliza o aborto. De novo, eu preciso fazer uma distinção. São duas coisas diferentes, descriminalizar e legalizar. Descriminalizar significa cair a penalidade criminal. Pode continuar sendo contravenção, por exemplo, mas você não teria previsão de prisão, porque hoje você tem uma previsão de prisão de 1 a 3 anos de mulher que aborta, de 1 a 4 anos de médico que faz o aborto com consentimento da mulher e de 3 a 12 de médico que faz o aborto sem consentimento da mulher. Esse aí, do 3 a 12, a gente é a favor, tá? Tem que criminalizar o médico que faça aborto sem consentimento da mulher, porque isso é desrespeito ao corpo da mulher. Mas essas outras duas que estão no 124, e eu tenho quase certeza que é no 126, essa previsão de criminalização, é isso que o pessoal entrou com a ação de ADPF, de descumprimento de preceito fundamental, e a Rosa Weber é a relatora. O que ela resolveu fazer? Depositar o voto dela. Por quê? Porque ela acha que o Lula vai indicar um cara que pode ser que tenha um voto divergente do dela. Olha que situação nós estamos. Ela resolveu adiantar isso porque ela acha que é muito possível que o Lula indique alguém que vá votar pela manutenção da criminalização. E isso é o fim do Jasper, sinceramente. Só essa expectativa, para mim, já justifica o fato de por que a gente tem que botar uma mulher negra no STF. Só esse aí, só. Só o fato da Rosa Weber se sentir na obrigação de depositar o voto dela para não correr o risco de ter um outro voto contrário. E, de qualquer jeito, eu tenho muita dificuldade de analisar o que vai acontecer nessa votação. A gente sabe que o voto da Rosa Weber é pela descriminalização, ou seja, a pergunta, como disse o Sakamoto no artigo de ontem, você acha que a sua mãe, a sua irmã, a sua filha tem que ir para a cadeia se fizerem um aborto por absoluto desespero de entender que não tem condições de criar uma criança? Essa é a pergunta. E a resposta que a Rosa Weber está dando é não deve ir para a cadeia. Isso, objetivamente, já falei demais, mas isso é objetivamente o que está sendo discutido nessa ADPF. Boa, vou trazer a Ana para essa conversa também, Ana, mas deixa eu ler aqui o comentário da Nimue.
Carvalhosa, ela diz: ontem, aqui em Cruz, município do Ceará, uma criança de 10 anos, em rodas de conversa na escola, eu acredito, confessou um estupro pelo padrasto. Olha como é necessário falar sobre isso nas escolas, ela diz. E aí, Ana, vem participar com a gente, então, desse diálogo. Sim, a gente acompanha essa ADPF desde 2017, né? Eu acho que foi ela que começou. Já houve vários debates no plenário virtual e parece que vai haver novamente, né? Um debate no plenário virtual, não sei se com convidados e convidadas, eu não vi, porque já houve com convidados e convidadas. Eu lembro, inclusive, a fala da Débora Diniz teve muito destaque nesses debates. Agora, eu também estou como a Helenira, eu não sei o que esperar se, com o fato da Rosa Weber colocar essa questão em votação, se a votação vai seguir, ou se novamente ela vai ser adiada ou vai ser suspensa. Eu acho que a Helenira ela cobriu todo o rol de questionamentos, perguntas que a gente poderia ter colocado sobre essa questão. Questão de saúde pública. Existe um dado de que a maioria, vou ver se eu pego o dado concreto, a maioria das mulheres que recorrem ao aborto, elas vão acabar parando no hospital para finalização, digamos assim, do procedimento. É uma questão totalmente de saúde pública. Tem esse dado também que a Helenira citou, de uma a cada... Eu já vi dados divergentes, mas é por aí, entre 4 e 5 mulheres até os 40 anos já realizaram um procedimento de aborto. Então, eu queria trazer para cá, talvez, a experiência das argentinas. Eu acho que elas conduziram muito bem esse debate na Argentina. Elas conseguiram realmente trazer para um debate sobre saúde pública. Não deixou, obviamente, de ser também um debate com a igreja, um debate moral, que fica, né, tentando arrastar para esse campo. Né? É uma disputa mesmo. Em qual campo ele vai se dar esse debate? Né? Se é no campo da moral, da religiosidade, ou se é no campo da saúde pública, da mulher e das crianças também, e dessas famílias. Eu achei muito interessante que as argentinas elas conseguiram trazer para dentro da votação final, foi ali no primeiro ano do governo Fernandes, foi no dia 30 de dezembro, se eu não me engano, 31 de dezembro, foi no último dia do ano. A gente estava saindo ainda do processo de pandemia, ou estava no meio do processo de pandemia, mas aquela multidão. É óbvio que ali aí você teve aquela divisão, né, de verde e azul, você teve divisão de ruas, azuis, que são o pessoal votando, defendendo contra, e a imposição daquela mancha verde enorme de mulheres, teve muita mobilização. E elas conseguiram colocar a questão dos 1.000 dias, né, do programa de 1.000 dias, porque elas conseguiram trazer isso também para o campo do debate das condições sociais. Então, olha só, o governo, de acordo com a faixa de vulnerabilidade dessas famílias, elas vão ter uma cobertura de 1.000 dias da gestação até perto da criança completar 3 anos, e mesmo assim é um direito da mulher optar pela interrupção voluntária da gravidez até, eu acho que no caso delas, não sei se foi 16ª ou 12ª semana de gravidez, acho que foi 16ª, se eu não me engano, tem que conferir. Semana de gravidez, e conseguiram construir toda essa questão de proteger até o médico também, porque os médicos, o setor médico fala, mas e objeção de consciência? Ou seja, elas foram construindo para e passo, com uma grande mobilização e cobrindo todos esses furos, digamos assim. Fizeram uma campanha muito forte com relação às crianças, isso que a Helenira também colocou aqui, as crianças até os 12, 13 anos, que não têm hipótese de não ter sido um estupro. Então, aqui no Brasil, isso não é respeitado, isso é um absurdo. E em outros países aqui da América do Sul, como Colômbia e México, tem ido muito para os tribunais. Esse debate tem sido muito mais na esfera dos tribunais, mas tem tido também mobilização. As chilenas também
tem um projeto tramitando no Congresso chileno, já tem um tempo, volta e meia, parece que vai voltar. O Chile também é uma sociedade muito conservadora. Então, são países que eu sei onde tem tido muita mobilização. Venezuela tem tido também, e não é fácil lá, não é fácil. Tem tido mobilização. Colômbia, México e Chile. E a Argentina já teve essa conquista, e o Uruguai está muito à frente da gente, né, em muitas coisas. Também nisso, o Uruguai está na nossa frente. Então, eu acho que o maior desafio no Brasil é isso que a Helenira falou, de que os partidos de esquerda precisam encampar esse debate. Eles ficam se escondendo, fugindo desse debate. Não precisa ser enfrentado esse debate, tudo em nome da correlação de força, e não sei o quê, fica fugindo desse debate. Então, tem que encampar esse debate, trazer para o campo da saúde pública, do discurso, da discussão sobre saúde pública. Ninguém está querendo interferir na religiosidade, na moral de ninguém. Vamos conversar aqui sobre a questão de saúde pública. E isso não é fácil de fazer, mas precisa. E aí, uma coisa que eu estou pensando aqui agora, né, Lenida? Você disse que não vai haver a legalização e sim a descriminalização, né? São coisas diferentes. Então, essas mulheres ainda correm o risco de fazerem esses abortos clandestinos, né? A vida delas ainda segue em risco, mesmo com essa aprovação, caso passe no STF, né? O que a gente pode dialogar sobre isso nesse sentido? Digamos que é um primeiro passo. Só para fazer um comentário sobre o que a Ana falou, duas coisas que eu acho que é importante. Uma é a tramitação. Pelo que eu entendi, Ana, nesse caso, quando ela depositar o voto de relatora, abre o debate de 22 a 26 para todos os ministros depositarem o voto sem nenhum pedir vistas. Se algum pedir vistas, aí vai para o plenário para debate presencial, porque por enquanto é uma votação online. 22 a 29 é o tempo de debate. E aí de depósito de voto, né? Aí se ninguém pedir vistas, aí vai ser a votação que resultar dessa votação online. Se alguém pedir vistas, vai ter um debate presencial e aí vai ter a votação a partir desse debate, mas pelo que eu entendi, não vai ter novas audiências e essas coisas. Provavelmente não vai ser decidido no período aqui da Rosa Weber, ela deve depositar o voto, mas aí o voto dela vale mesmo que o Lula indique alguém que não votaria como ela até o final da votação, né? Não tem como a outra pessoa reconsiderar o voto dela, por isso que ela decidiu. Sobre as argentinas, acho que tem dois aspectos importantes que são fundamentais. O primeiro é aquele slogan, né? Que é educação sexual para escolher, aborto... eu não lembro mais, mas eu sei que é aborto legal para não morrer. E isso é importante. E aí, elas cobriram três aspectos muito importantes, que é o estabelecimento de uma lei de educação sexual desde as crianças até a idade adulta, para que as pessoas, em geral, inclusive os meninos, porque contracepção não é uma obrigação exclusiva das mulheres, os homens têm que se comprometer com contracepção, né? Isso é uma das coisas mais difíceis, porque sempre tem essa coisa da culpabilização, mas ela engravidou porque não se cuidou, não, porque o casal não se cuidou, porque não dá para fazer filhos sem óvulo e espermatozoide, ninguém engravida sem esses dois elementos em conjunto, né? Então, tem duas pessoas que precisam ser responsabilizadas, e tem uma que está sempre sendo desresponsabilizada. Eu vi ontem, eu não olhei os autos, caso em que uma menina estava sendo estuprada pelo pastor com conhecimento do pai. Congelou para mim aí. Internet. Voltou? Aqui voltou. Não, congelou. Caindo aqui. Internet ruim do hotel. Melhorou? Melhorou. Enquanto isso, tá. o Mauro ele levantou aí, ó, educação sexual para decidir, método anticoncepcional para não abortar e aborto legal para não morrer, que era o slogan delas ali nas três. E é isso, né? E continua sendo isso. É educação sexual para decidir, métodos anticoncepcionais para não abortar e aborto legal para não morrer. Mas, então, quando elas estabeleceram, teve esses dois aspectos muito importantes, que é a questão da educação sexual desde a infância. Mas eu estava contando do caso, né? E aí tema ontem, né? Interessante como... Só uma coisa interessante, Helenira, como isso se liga com a nossa conversa ontem com a Ana Terra, né? Naquelas entrevistas dela, a ignorância
dos homens é completa, praticamente, e das mulheres também uma grande ignorância, porque não tem educação sexual na escola, né? E aí, esse caso que eu estou contando é porque, assim, ó, quando eles foram decidir as penas, a dosimetria de pena, a pena do pastor é uma por ser o estuprador, de uma criança de 10, 11 anos. A pena da mãe é quase do dobro da do pai. E aí eu fiquei pensando, por quê? Eu não consegui ler os autos, mas eu fiquei pensando, por quê? E é fácil imaginar que é porque a sociedade espera que a obrigação de proteção é maior da mãe do que do pai, né? Outro dia eu vi um psicanalista falando que a questão do narcisismo parental, ele é 75% de homens e 25% de mulheres, mas a gente ouve muito mais falar de maternidade narcísica do que de paternidade narcísica. E por aí vai. Mas então, vamos lá. Então, tem que ter uma educação sexual desde a infância, para todo mundo ser responsável. Tem que ter uma responsabilidade social, sabe aquela coisa do trabalho não remunerado? Né? Então, você criar situações, porque o trabalho de cuidado, ele é jogado todo nas costas das mulheres. E o cuidado sobre as crianças, especialmente. Então, você criar uma estrutura social que se responsabilize por isso, dá um suporte para diminuir a vontade, né? A mulher se olhar e falar, cara, a única opção que eu tenho é abortar, porque eu não vou ter como criar, vai ser mais uma criança passando fome na minha frente. E aí você tem lá essa bolsa que vai até os 3 anos. E ainda assim você garante o direito, porque a mulher, ela de qualquer jeito vai ser muito mais responsabilizada socialmente. E aí eu lembro sempre daquele livro, Porque as Mulheres Têm Sexo Melhor, sobre o Socialismo, ou qualquer coisa que vale, em que a autora demonstra que as mulheres só têm liberdade sexual mesmo quando elas têm emprego igual com remuneração igual, e estrutura social de lavar roupa, de creche, de alimentação, de enfim, para ela não ser a pessoa que tem sobre os ombros a responsabilidade de cuidar do fruto de uma relação sexual que, em geral, é entre uma pessoa que tem útero, aliás, em geral não, que só pode resultar numa gravidez se for entre uma pessoa que tem útero e uma pessoa que tem pênis e saco escrotal e produção de esperma, né? Então, isso. E sobre isso que você falou, a Rebeca, a questão é assim, a descriminalização é o primeiro passo. A legalização é o passo da gente dizer que a gente não quer que morra 4 mulheres por dia fazendo procedimentos clandestinos. Em torno, esse dado que você estava falando, eu vi ontem, mas é alguma coisa do tipo assim, nos últimos 10 anos, o SUS fez 20 milhões de atendimentos, eu não lembro se a ordem de grandeza é exatamente essa, de abortos mal feitos, que tem que ser completado. Acho que é quase metade de todas as... É quase metade dos abortos que são feitos, né, considerando, resultam em atendimento. Então, inclusive, do ponto de vista econômico, se ele for feito de maneira assistida, já direto no hospital, sai mais barato para o próprio Sistema Único de Saúde atender essa mulher. Olha que loucura. Porque a gente está atendendo essa mulher de qualquer jeito, mas a gente está atendendo ela quando ela está num caso muito mais grave do que ela estaria se ela tivesse feito um aborto assistido por técnicas adequadas. E aí eu vou dizer para vocês, hoje, até 12 semanas, a técnica mais adequada é o aborto medicamentoso, que é feito por misoprostol, tem um outro lá medicamento que eu sempre esqueço o nome, que fazem isso, você faz ele de maneira assistida, por recomendação, não precisa nem ir no hospital necessariamente, e isso significa, só que o misoprostol está proibido no Brasil, e isso significa que você, quando as mulheres conseguem ter acesso ao método mais seguro, elas não têm segurança. Por quê? Porque como é contrabandeado de maneira ilegal, ninguém sabe se a substância que está no comprimido é a que deveria, com a prescrição que deveria, com a Constituição, enfim. E aí, isso também aumenta o risco de vida. Sem contar que racismo, a maior parte porque as mulheres ricas não tem nenhum problema, gente. Elas acham o medicamento, elas importam com toda tranquilidade, ela tem assistência médica. Então, é hipócrita a sociedade dizer que não vai fazer, porque as mulheres ricas e brancas têm pleno acesso ao aborto. O aborto não é ilegal para elas. Inclusive, no Catarinas, a Paula fez uma pesquisa sobre quem são as pessoas que estão sendo encarceradas.
E eu dou um doce para quem descobrir quem são as mulheres que estão sendo encarceradas por fazer aborto. Então, descriminalizar é que pelo menos isso não possa mais acontecer, né? É o primeiro passo. Agora, o certo é legalizar e fazer, de preferência, como foi feito na Argentina, que é você fazer um programa em que você garante um atendimento à mulher que, né, demanda, que não seja um atendimento religioso na intenção de fazê-la mudar de ideia, que seja um atendimento realmente de suporte emocional, de assistência social e médico para ela fazer o aborto, como é no Uruguai, e que você tenha o suporte para a realização do aborto em si, ou a educação sexual desde a infância e uma garantia social para que ela tenha, para que menos mulheres sintam a necessidade absoluta de fazer aborto, porque saibam que não vão ter como criar crianças que saiam daqui. E aí, por último, dizer para quem se diz pró-vida. Quem se diz pró-vida defende a descriminalização e a legalização do aborto, porque isso vai salvar a vida das mulheres que estão abortando, mulheres que já têm história, família, irmãos, amigos, filhos, que são cristãs na sua grande maioria, inclusive, e é provida, inclusive, pela vida das crianças, porque se você descriminalizar e legalizar, diminui o número de abortos realizados quando você cria uma estrutura social. Isso é mais do que provado em todos esses países, daquele mapa lindo verde, teve redução do número de abortos realizados depois que descriminalizou e legalizou. Então, é disso que nós precisamos. E a Lenita quântica, ela lembra que para a gente que nenhum método contraceptivo é 100% eficaz. Todos eles apresentam alguma falha em alguma dimensão. E, além disso, né, uma vez eu fui fazer uma matéria sobre gravidez na adolescência, né, sobre riscos de ISTs, enfim, fui entrevistar alguns adolescentes, meninos e meninas, jovens, enfim, e as meninas, né, as mais novas, elas diziam que não iam no posto buscar anticoncepcional ou buscar a camisinha, porque muitas vezes a enfermeira do posto era amiga da mãe, ou a agente de saúde do bairro morava na mesma rua e ela não queria contar que a mãe soubesse que já tinha iniciado a vida sexual. Então, uma série de questões também que, né, acarreta nessa questão. E a gente precisa discutir, como você bem disse, né, as mulheres ricas, sejam brancas ou negras, porque também existem mulheres negras que são ricas, têm esse acesso porque podem pagar, têm ali a sua assistência. Enquanto isso, as mulheres que vivem às margens, além de todas as dificuldades e desigualdades, ainda precisam enfrentar essa questão que não chega e que não atende, né? Mauro Lopes, tá quietinho aí? Chega aqui para a gente, para encaminhar essa conversa para o final também. Tudo silêncio bem? Na live. Estamos te ouvindo. Na live. Acho que ele não te ouviu, Rebeca. Você ouviu, Mauro? Não ouvi. Não, acho que eu saí fora do ar. Ah, tá. Não, falei para você vir participar da conversa e já encaminhar a gente para o final, para o desfecho desse programa. Ah, tá bom. Não, tá bom. Não tinha ouvido. Eu acho que eu fiquei... Caiu aqui a conexão. Não, tudo bem. Seguinte... hoje nós estamos no dia dos gráficos interativos, que são super instrutivos, né? Mostramos da Luciana Gatti, sensacional, realmente já salvei aqui, né? A gente já mostrou. E a Helenira, né, sobre a questão ambiental, sobre a questão do aquecimento global. E a Helenira me mandou esta tabelinha que eu montei aqui, essa madrugada, com base no que a Helenira me mandou. Ela é tirada de um gráfico interativo, de um site, na verdade, que eu achei sensacional. Realmente, Helenira, olha, entrei em vários, está em inglês, tá? Como também o da Luciana Gatti, está em inglês também, mas acho que super vale a pena. Google Translator ou qualquer outro dos tradutores para a gente usar. Tá aí, você está pondo aí, né, Rebeca? Ótimo, a Rebeca já está pondo no chat. Isso. Efetivamente é muito, muito legal. Então, veja aqui isso que eu mostrei. Espera aí, onde está o mapa aqui? É o que esses mapinhas que a gente Acho que tem que descer, mostrou. Está aqui, ó.
Então, você vai vendo aqui, então, o verde, né, vai dando a situação de cada país, os grupos de países, e é um site do Centro para Direitos Reprodutivos. Tem muita notícia, tem notícia sobre cada um dos países, com campanhas. É muito interessante, né, Elenir, esse site, né? Esse site é muito bom. Ele, inclusive, eu cheguei nele por conta da discussão dos Estados Unidos, que o equivalente ao STF de lá, né? Eles derrubaram o entendimento de que a Constituição garantiria o direito ao aborto legal. Portanto, é importante as pessoas entenderem que o que aconteceu na STF dos Estados Unidos, né? Como é que chama? Enfim, Corte Suprema Corte. A Suprema Corte. O que eles fizeram foi derrubar um entendimento, porque nos Estados Unidos a Suprema Corte ela só julga casos concretos, mas que às vezes tem repercussão geral. E esse caso concreto, que é... Roe versus Wade. Roe versus Wade. Esse aí. Ele era um caso de uma mulher que tinha feito um aborto, e a pergunta era exatamente se ela podia ser encarcerada por um estado que considerava a prática ilegal, e a decisão foi não. Ou seja, não pode ser criminalizado nem por leis estaduais. Agora, com a derrubada desse entendimento, é permitido que existam estados nos Estados Unidos que tenham leis que criminalizem e outros que não. De qualquer maneira, tem, por exemplo, o estado de Nova York que continua entendendo que o aborto não é crime e ainda é legal e, portanto, pode ser feito nas clínicas, enfim, eu não vou dizer nas clínicas públicas, porque nos Estados Unidos não tem sistema público de saúde, mas ele pode ser feito, não é crime o médico fazer, né, nem a mulher fazer. Então, isso é importante a gente entender. E esse gráfico aí, ele é um gráfico que discute os direitos reprodutivos, esse site, de maneira mais ampla, porque direito reprodutivo não é só direito ao acesso ao aborto, mas é também direito ao acesso à contracepção, é direito ao acesso à educação, é direito ao acesso a uma série de condições para as mulheres terem. Por exemplo, a gente vive num mundo que ainda existe castração de meninas, né? Como prática cultural, né, que é um negócio bem absurdo. Então, ele trata de outros assuntos também que tem a ver com direitos reprodutivos, mas o principal deles é a questão do acesso ao aborto mesmo. E esse mapa aí, eu acho que deixa isso bem claro, né, quais são os países que têm... não tem nenhum país chamado desenvolvido que tenha uma criminalização nacional do aborto. Esse mapa é muito interessante porque ele mostra que o que os fundamentalistas da extrema-direita quer aqui, que é criminalizar por completo o aborto, está aqui: Madagascar, Egito, Iraque, Mauritânia, Senegal, Serra Leoa, Nicarágua, Honduras, El Salvador... E os países da América Latina, todos que têm esse nível de criminalização, o têm recentemente. A Nicarágua tinha uma legislação mais avançada e retrocedeu, que também é bom para a gente se lembrar que sim, né, como diria Simone de Beauvoir, qualquer coisa pode ser uma desculpa para retroceder nos direitos das mulheres, então, não é com essas palavras que ela fala, né, mas enfim, e é isso, você pode retroceder sim, e retroceder infelizmente é muito mais fácil do que alcançar o direito, né? E aí eu acho que é importante as pessoas terem acesso a esse tipo de dado para exatamente ver assim, com quem. Às vezes a gente fala, por exemplo, eu estava vendo que a Arábia Saudita tem uma legislação mais avançada do que a brasileira sobre o direito ao aborto. Então, é bonito a gente ficar dizendo, né, e estigmatizando os muçulmanos. Eles são anti-mulheres. Eu não estou dizendo que eles não são. Tem coisas muito problemáticas. Não é da religião islâmica estruturalmente, é de alguns estados que são estados religiosos fundamentalistas islâmicos, que têm entendimentos, né, mais, vamos dizer assim, típicos, né, não é um entendimento geral sobre o que está escrito no Alcorão, são interpretações determinadas sobre o que está escrito no Alcorão, que tornam esses países muito mais segregadores das mulheres, muito mais opressores sobre as mulheres, mas a Arábia Saudita é reconhecidamente um desses, e ainda assim tem representação parlamentar melhor para mulheres do que o Brasil, e tem uma legislação sobre o acesso ao aborto que é melhor do que a brasileira.
E a gente está isso, a gente, ao invés de caminhar para os que têm legislação mais avançada, a gente tem uma luta. E aí vou dizer para vocês, ontem eu estava dentro do plenário do Senado, por outros motivos, e eles estavam discutindo o que eles chamam de intervenção do STF nas decisões que deveriam ser, porque isso é recorrente. Existem países que é por legislação aprovada nos parlamentos, que o acesso ao aborto é garantido, e outros países que esse acesso vai acontecendo a partir de decisões judiciais, de interpretações de constituições que dizem, por exemplo, como a nossa, que toda pessoa tem direito à dignidade humana, e aí, diretamente, você retirar da mulher o direito ao aborto não garantir o direito à dignidade humana para ela. Então, isso é recorrente, mas dentro do parlamento, tinha um senador lá falando, porque eu aí entrou nessa, porque eu acho um absurdo o jeito que o STF está fazendo, porque a gente está discutindo o marco temporal, eles estão querendo decidir no nosso lugar, isso é interferência, não respeita a independência dos poderes, e agora estão querendo decidir sobre drogas, estão querendo decidir sobre aborto, e eu já quero deixar claro que eu sou contra o aborto. Aí me deu a vontade, eu não podia, porque eu ia ser expulsa, né? Eu precisava ficar lá por outro motivo. Mas me deu a vontade de gritar assim, claro, você não tem útero, por que você vai ser a favor do aborto? Mas eu fiquei quieta, porque não podia, porque eu ia ser expulsa, não era um bom dia para ser presa. Mas a gente fica assistindo esse debate de um parlamento que é extremamente misógino e machista, querendo, e, obviamente, né, formado por 83% de homens, porque quando a gente fala assim, a gente só tem 17% de representação de mulheres, a gente nunca fala o outro número, né? Porque se só tem 17% de mulheres, significa que tem 83% de homens. Então, 83% de pessoas sem útero querem decidir o que pessoas com útero podem ou não fazer com seus úteros, né? E isso é uma coisa completamente absurda. Então, e a gente tem um STF que também é formado por 2 mulheres e 9 homens, portanto, né, quase mais de 80%, 87%. De pessoas sem útero decidindo o que pessoas com 100 e poucas milhões de pessoas com útero podem fazer com eles ou não. Então, a gente está falando desse tipo de decisão. Ainda assim, no Brasil, hoje, é mais provável o STF reconhecer esse direito como básico a partir dessa ADPF do que ter uma decisão de avanço no parlamento. É mais possível no parlamento a gente ter uma decisão de retrocesso. E aí é como disse você, Mauro, é para nos juntar com a Mauritânia, o Egito, Serra Leoa, e nada contra nenhum desses países, a Nicarágua e El Salvador, nada contra nenhum desses países, mas infelizmente direitos de mulheres nesses países não são coisas muito boas, e acabar com uma legislação de direito reprodutivo pior do que a da Arábia Saudita, né? Então, chocante. Aprendamos sobre isso. É isso aí. O pessoal está dizendo que não está conseguindo abrir o link aqui. Eu não sei o porquê. Talvez pode ser alguma coisa na própria internet, né? Não sei. Não, mas está aqui, eu estou abrindo sim. Deixa eu botar aqui mais uma vez. Tenta colocar aí você, mano. Isso. Estou colocando aqui, vamos ver se rola. Coloquei várias vezes. E link do YouTube, se você não é membro, não sei o que, tem umas restrições para ele abrir direto, mesmo, né? Clicar e abrir. É tipo no Instagram, que se você botar num comentário um link, você não consegue abrir, só consegue se for no Stories ou não. Tem uns problemas assim do YouTube. Helenira, obrigado. Eu vou... Gente, vamos colocar a Helenira como âncora do programa também. Dia sim, dia também. Obrigado, viu? Obrigada. Como deu para ver, ela realmente entende muito do assunto. Só terminar lembrando que hoje é dia de luta da pessoa com deficiência. Eu estava ontem dentro do plenário do Senado por causa disso. Opa. E eu acho que a gente tem que também lembrar de enfrentar o capacitismo, que é uma das formas de opressão mais tristes que a gente tem na nossa sociedade e mais naturalizadas, né? A gente teve semana passada um cara que disse, autista, antes a gente tratava... Então, eu estava dentro do plenário do Senado ontem com a Érica Cocá e o Michel Platini, esses dois aí. A Érica é autora do projeto que a gente aprovou
que é um projeto que é o Estatuto da Profissão de Intérpretes, Guias, Intérpretes e Tradutor de Libras Português, porque a comunidade surda, ela só pode acessar a todos os seus direitos se tiver esse profissional com condições efetivas de trabalho. E na outra foto está a Lúcia. Nas duas fotos a gente está fazendo assim, e quem acha que é um hang loose não é, tá? Isso quer dizer I love you em Libras. E aí a Lúcia está fazendo o sinal do Lula, que eu só consigo fazer com a mão esquerda, que é o sinal do Lula em Libras. E esse aqui é o meu sinal. Eu sou... E a gente teve ontem dentro do plenário, foi uma aprovação bem interessante do PL 5614, que dá direitos a essas pessoas, porque o direito dos intérpretes, guias intérpretes e tradutores de Libras português, no fim, são direitos da comunidade surda, de acessar a comunidade não surda, né? E também a Lúcia, eu conheci ela no meio da briga lá, a gente passou o dia inteiro no Senado ontem brigando pela aprovação do projeto. Foi um processo bem interessante, e ela disse que é fã aqui do programa, que ela chegou atrasada lá porque estava assistindo o programa. Eu falei, eu também. Nós chegamos atrasados. O debate na Comissão de Assistência Social, porque a gente estava ela assistindo e eu fazendo o programa. E aí... Puxa, manda um beijão para ela, né, Ana e Rebeca, aqui, orgulho. Né? Exatamente, um beijo grande, obrigada. Deve estar vendo a gente aqui agora também, né? Deve estar provável. Beijo enorme. Ela disse que é viciada na TV Fórum. E aí, então, hoje a gente pode comemorar a aprovação desse direito, né? Mas ainda existem muitos direitos. O governo federal tem um programa chamado Viver Sem Limites, que é um programa interministerial e que está sendo coordenado pela Ana Paula Feminella, que é diretora de pessoas da Secretaria de Pessoas com Deficiência, ou da diretoria, eu nunca sei direito como é que chama, de pessoas com deficiência do Ministério dos Direitos Humanos. E eu acho que todo mundo precisa entender que se a gente não está deficiente hoje, tem uma chance muito grande de a gente ter deficiências temporárias ou de a gente se tornar deficiência ao longo da vida, né? Porque a gente pode desenvolver por questões de doença ou de acidente, mas independente, as pessoas com deficiência são pessoas e elas têm que ter todos os direitos que todas as pessoas têm. Então, a gente tem que ter uma sociedade que não seja capacitista e que construa essas possibilidades de acessibilidade e inclusão para essa população. Então, vivo o dia de luta, e semana que vem tem o dia, eu sempre troco, acho que é 23 e 31, a gente vai ter o Dia Internacional das Línguas e o Dia do Profissional Intérprete de Libras, então foi muito bom aprovar isso nessa semana, que tem aí tantos dias importantes para essa comunidade. Isso aí. Legal. Valeu, Helenira, na luta. Muito Beijo. bom. Abraço, Beijo. Helenira. Até, Obrigado. gente. Valeu. Tchau. Sempre Obrigado mesmo. Valeu. Tchau.